A nova Rota da Seda chinesa, anunciada pelo presidente Xi Jinping em 2013, é um dos programas de infraestrutura mais ambiciosos já concebidos pelo país. A estratégia geopolítica chinesa mostra sua força, ousadia e poder. Desde seu lançamento, o programa inclui projetos de desenvolvimento e investimento em regiões da Ásia, Europa, África e até América Latina. Mais de 930 bilhões de dólares foram destinados para as obras desde seu lançamento. A maioria dos acordos de investimento na zona da Rota da Seda beneficia as partes envolvidas, seja para novas infraestruturas ou para o desenvolvimento social. Ao recuperar e modernizar a rede de transportes criada pela Rota da Seda, a China objetiva ampliar seu domínio comercial e intensificar seus acordos de produção e fornecimento de bens, além de consolidar sua liderança econômica e geopolítica. Desde então, a China passou a controlar concessões portuárias em pontos geoestratégicos fundamentais em cerca de 100 portos em mais de 60 países. A maioria dos projetos tem em comum a melhoria da infraestrutura, modernizando a circulação dos produtos, sendo realizados em países subdesenvolvidos. Aproximadamente há 13 mil projetos financiados pela China em cerca de 150 países desde o anúncio chinês de 2013. O valor do investimento poderá superar em 2023 a US$ 1 trilhão. Dentre os impactos positivos sociais aos países subdesenvolvidos, pode-se citar a inserção de seus mercados na economia mundial, a integração territorial e econômica, ampliando suas trocas comerciais, maior empregabilidade para os países nas obras de infraestrutura, podendo ainda permitir maior dinamismo econômico, além de melhorias no sistema de transportes e de comunicação. Mas nem tudo será benéfico. Há impactos negativos, tais como o aumento do endividamento dos países na construção das obras de infraestrutura, e existem atualmente 40 países que comprometeram sua dívida pública junto à China. Eles estão com cerca de 10% do seu PIB comprometido. Muitos destes receiam não conseguir quitar as dívidas decorrentes aos empréstimos. Há ainda o risco do aumento da dependência comercial com a China, pois haverá queda da produção comercial destes países perante a entrada de produtos industrializados chineses. Há também a consolidação destes países envolvidos na condição de fornecedores de matéria-prima na economia mundial. É o caso da África. As potências ocidentais entendem que a China está interessada exclusivamente na exploração das riquezas naturais e no aumento de sua influência na África, que permanecerá como exportadora de produtos primários e importadora de produtos industrializados chineses. Este é o entendimento dos Estados Unidos e da União Europeia, principais concorrentes da China e que a acusam de neocolonialista. Além disso, há o destaque dos impactos ambientais nos projetos multimilionários da nova Rota da Seda, que devem efetivar novas rotas de fluxos. Protestos em muitos países passaram a ameaçar o grande empreendimento, visto que escândalos de corrupção e violação dos direitos trabalhistas ganharam propagação internacional. Há ainda pontos de estrangulamento críticos como o Canal de Suez e o Estreito de Malaca. Embora existam acordos internacionais firmados que estabelecem princípios de circulação de embarcações nessas regiões, como a liberdade de navegação comercial, de todos os tipos de navios de guerra, sendo neutro tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, os canais não podem ser bloqueados nem atacados. Mesmo com essa regra, autoridades britânicas, em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, fecharam o Canal de Suez aos navios dos seus inimigos, pois afirmavam que estavam assegurando a proteção do Canal de Suez e haviam navios que estavam passando ali com artigos susceptíveis de estragar o canal. Já o Estreito de Malaca, que é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, sendo a principal via de navegação entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, ligando as principais economias asiáticas como a Índia,
o Japão, a China, a Coreia do Sul, ao continente europeu e também ao Oriente Médio, à África. Em caso de guerra econômica e imposição de sanções aos países asiáticos, os Estados Unidos, que mantém bases militares na região de Singapura, poderia autorizar ou não o bloqueio de navios. Deste modo, poderiam ser bloqueados para navios cargueiros chineses em caso de um conflito dos Estados Unidos com a China. Diante disso, a China não fica parada. Uma rota pelo Mar do Norte da Rússia facilitaria a manutenção dos fluxos devido à sua conexão do Estreito de Bering ao Mar da Noruega. A Rota da Seda Polar, publicada em 2018, destaca os planos chineses de integração mundial em sua iniciativa multibilionária, tanto estratégica, energética quanto comercial. Em termos energéticos, ela poderá usufruir de uma oferta maior de hidrocarbonetos da Rússia para diversificar suas fontes fora do Oriente Médio. Em relação à estratégia comercial, as passagens pelo norte permitiriam à China diversificar suas rotas marítimas e ter menor chance de tê-las bloqueadas pelos Estados Unidos e seus aliados. Isso porque esses rivais chineses controlam grande parte do Oceano Pacífico e o vital Estreito de Malaca, entre Singapura e Indonésia, por onde passa grande parte dos produtos chineses para a África e para a Europa. O fato é que a China está implementando um conjunto de medidas estruturais, econômicas e diplomáticas para promover seus interesses em diversas regiões e se consolidar como a maior economia do planeta até 2030. Mas para contrapor ao grande projeto chinês e frear o crescimento do dragão asiático, em 2022 o G7 anunciou que irá investir 600 bilhões em um projeto de infraestrutura para países em desenvolvimento, a fim de concorrer com o programa chinês. Será que vai dar certo? Até mais!